Boa tarde a todos. Eu sou Alcione, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga e estou fazendo um trabalho de divulgação, de trazer coisas novas e mostrar para as pessoas que há possibilidade de fazer diferente em todo esse momento que nós estamos vivendo e que está de inovação. E hoje eu vou convidar a Esté, né? A Esté que vai estar conosco hoje. E que tá de novo. Aí, como é que faz pra chamar ela? Aí ela vai solicitar. E aí, é um casal aí de amigos de anos aqui. E que a gente vai ter o privilégio de falar junto hoje, né? Oi, e aí? E aí? Opa, caiu o celular. Tudo bem? Tudo. A paz. Amém. A paz! Que bom, Alcione. Aí eu tava. Tudo bom, filho? Ai, E aí? tudo jóia? Graças a Deus. Ah, não, então tá bom, então. Tava falando um pouquinho aqui antes de vocês entrarem, né? Quem eu sou, né? E aí eu falei que, né, que a gente já conhece há algum tempo e que nós tivemos agora o privilégio de fazer, né, essa live junto para estar passando um pouquinho da experiência nossa, né? Para o público, né? Então apresenta vocês dois aí. Amém. Realmente, como que a gente já conhece de um bom tempo, né? Glória a Deus. Um bom tempo, né? A gente tive a oportunidade, né, de conhecer a Alcione há bastante tempo. E Deus uniu nosso caminho, né? Foi o Senhor que colocou o nosso caminho. E foi muito bonito. Hoje eu tenho uma alegria muito grande, assim, de olhar para a Alcione e ver dentro dessa caminhada tudo aquilo que ela se tornou, né? Desde aquela experiência que ela teve com o Espírito Santo lá atrás, né? Aquela experiência poderosa com Deus. E até agora de como Deus a fez crescer assim, em maturidade, né? Na graça e no Espírito Santo. E como ela tem feito bem para a vida de muitas pessoas. Eu fico muito feliz de saber que eu pude conhecer e que Deus me colocou neste caminho também, né? E meu nome é Alex, né? Alex Lobo. Minha esposa, né? Eu sou Esther. Eu E cheguei depois, mas peguei. É verdade, né, filho? Ela chegou depois. chegou nesse caminho. E assim, e a gente, nós dois, né? Nós tivemos uma caminhada e Deus nos uniu, né? Nessa experiência, nesse caminho. E o objetivo, sempre que Deus une duas pessoas ou mais pessoas, cada um, o vínculo é diferente dessa união, mas o propósito é único, né? De sarar os corações, né? Deus nos revestiu, né? Alcione, nosso caminho, o meu caminho, os vínculos são diferentes, né? Mas o propósito que Deus tem colocado em nós é único, né? Então, e hoje, assim, Só para pontuar aqui, porque quando você falou, né? Ah, pode. pode falar. Ficou. Não, é que eu quero pontuar o Pio aqui só um pouquinho, porque assim, quando o Alex, né, que eu preciso chamar ele de Pio, né? É porque na verdade eu conheci eu conheci num retiro de carnaval, né? Foi. E foi a primeira vez que eu fiz uma experiência de repouso. E quando eu acordei do repouso, quem estava na minha frente era ele. E aí ele falou várias coisas, né, para mim que depois foram confirmando a minha vida. E desde então os nossos caminhos têm se cruzado o tempo todo, né? E Verdade. aí ele pegou e saiu da comunidade, já é um grande
e capacitado advogado, né? Agora é Alex. Agora é Alex, né? Com essa grande esposa que é a Esther, que o apoia, que o anima, que o motiva, né? Exato. E isso é importante, né? A gente ter essa certeza de que hoje a intenção é justamente essa, né? De falar um pouco dessa experiência de casal, né? Dessa vivência toda, né? Eu acho que a história sua é fantástica no sentido de encontro do que vocês fizeram para estar junto, tudo que vocês conquistaram juntos. E é essa experiência que nós vamos hoje passar para o público, para falar que um casal ele consegue viver, né, em harmonia, em serenidade, diante da decisão de cada um. Então, é isso que nós vamos passar, Pi, para o pessoal aí, Legal. né? E a Estezinha também. Vamos falar um pouquinho dessa história aí. E aí, no meio dela, eu vou fazer algumas perguntas para ficar mais apimentada aí pro público. Legal, né? Muito bom. E é realmente essa, esse caminho que foi feito, né? E agora, assim, esse propósito hoje que vai ser falado, né? Que essa união do casal, essa é algo muito profundo que a gente vai descobrindo passo a passo a partir de uma escolha, né? De uma escolha, Uhum, mas antes, mas essa escolha, né, não é uma escolha que passa da cabeça da gente, né? É uma escolha que, assim, para nós que somos cristãos, primeiramente, né? uhum, Passa por um propósito que Deus tem na nossa vida, né? E a gente faz simplesmente uma adesão a esse propósito. E ao fazer essa adesão, a gente escolhe, no sentido de escolher a vontade de Deus e fazer uma opção na nossa vida, né? E isso tem feito. E aí, quando nós descobrimos a nossa vocação, ou seja, o propósito que para que nós fomos criados, né? E vamos fazer essa descoberta, né? Passo a passo. E essa união do casal é um dos passos desse propósito, né? A gente vai aprendendo também como que é rico, né, Oceane? A gente vai crescendo, como a gente vai verdade. se unindo para ser uma só. Como diz no Evangelho e no Gênesis, quando diz sereis uma só carne, a gente vai crescendo dia a dia, se ajustando e se transformando cada vez mais em um mesmo. Interessante. Uhum. E aí, Pio, quando eu atendo um casal, né, a primeira pergunta que eu faço para eles, né, é de um olhar para o outro e falar assim, né, o que que eu aprendi, né, o que que desde então eu não sabia, mas o que que eu aprendi, né? E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né, do que você aprendeu com a Esther, né? E a Esther falou um pouquinho do que aprendeu com você, o que acrescentou na vida na vida dela, sabe? E foi acrescentando a sua vida e maturidade, assim. E eu quero agradecer, né, os comentários aí, beijo para todos, né? Gratidão por estar conosco, que isso é importante demais para nós, né? E aí a gente passa isso e dissemina isso como semente que fica plantado no coração, né? É, Verdade. bom, Pode falar um pouquinho aí? mandar um abraço para esse povo, né, que está com a gente aí. Um beijo no coração de cada. É, É isso aí. Aqui, ó, a P. Fernandes, oi, Alcione, Rosiane, Bruno, a Giovana, né? Várias pessoas aqui. Gente, um beijo. o Bruno, meu namorado, tá aí. Quero agradecer do fundo do coração, né? Ter um abraço no coração de cada um de vocês. E aí, E essa pergunta é muito, muito importante, porque Deus, também quando te amo. viu, ele com certeza tem um propósito para mim, né? Que aí eu fui descobrindo, né, fui descobrindo ao lado da Esther, né, fui descobrindo
uma outra versão do que Deus queria da minha personalidade, do meu jeito de ser, né? Inclusive, por exemplo, a forma, né, de olhar para o mundo, né? Por exemplo, eu vim de uma experiência que eu estava caminhando rumo à vida religiosa, né? Dentro de uma comunidade, e Deus, nesse discernimento, me mostrou que a minha vocação era o matrimônio. E ali, então, eu descobri uma coisa, eu descobri algo muito lindo, que essa vocação ao matrimônio, né, ela tinha uma força muito grande, tem uma força a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, naquele ponto, naquela busca. E eu descobri que eu tinha que me unir de forma muito profunda e me preparar para fazer uma entrega total, né? Eu lembro até de falar com Deus que se um dia Ele quisesse que eu me casasse, que esse matrimônio fosse um lugar de santidade, né? Aí, Ah, eu descobri então uma coisa. Quando nós começamos a convivência, eu fui descobrindo, a gente vai passando por várias fases, né? E Uhum. nessas fases, eu fui aprendendo com o jeito da Esther, por exemplo. Ela é uma mulher muito firme, com um propósito muito intenso, com um objetivo, né? Muito claro quando ela quer algo, um objetivo claro e sou bem muito colérica. objetiva né? E isso me ajudou a potencializar muito o propósito que Deus tem no meu coração, né? E às vezes ajudou no meu caráter, nesse propósito. Às vezes tinham propósitos para realizar, é, e às vezes uma dificuldade às vezes de colocar isso na prática e realizar muita coisa. E ao lado dela isso ganhou uma objetividade, né? E assim, ganhou uma objetividade. Eu fui aprendendo com ela, por exemplo, esse lado, né? E isso eu fui vendo como que essa união foi me trazendo um ganho muito grande na minha personalidade nesse ponto. Um deles, né? Vários outros. Né? Isso. Como que a gente vai crescendo, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou dessa forma, bem objetiva e determinada, colérica mesmo, falta em mim também muitas coisas que vêm de encontro que o Alex acrescenta na minha vida também, né? Como, Uhum. como por exemplo, ter alguns objetivos, permanecer mais em oração, ficar mais, como eu posso dizer? Tipo, Mais intimidade? ter mais intimidade, sabe? Então isso veio de encontro mesmo. Tenho essa personalidade, ele tem a dele, e aí a gente se Complementar. complementa, se preenche, né? Uhum. Uhum. Analogia E, com Maria, né? Tipo isso, Marta e é Maria. o quê? Marta e Vai Maria. fazer uma analogia Marta e Maria, né? Aham. É, porque o que que eu costumo também perceber, né? Porque, assim, se for dois casais, né, com coléricos, né? Onde que para isso também, né? Exato. E, ao Graças a mesmo tempo, Deus, sanguíneo. aí contrário, né? E se contrário a isso, aí onde que um vai aprender com o outro, né? Então, aí quando vocês falam isso, eu costumo dizer que é o casal perfeito, né? Um traz, né, a questão, o Alex traz o apaziguar e a Esté fala assim, ô, peraí, mas não é bem esse apaziguar dessa forma, né? E aí dá uma impulsão para trabalhar aí de forma equilibrada, né? E aí vai. E aí, como, né, onde vocês chegaram até hoje, né? Com certeza, né? Foi colocado aqui que a vocação é amor, a Lorena, né? Coloca aqui. E realmente, né? Em qualquer vocação a ser escolhida, seja matrimônio, seja qualquer outra, né? O amor ele é primordial, né?
É. E o que é mais importante também é um amigo meu, psicólogo, falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim, Alcione, quando eu vou atender um casal, a primeira coisa que eu percebo se nesse casal existe afeto. Porque se não existe afeto, não tem nem como trabalhar a questão da reconciliação, né? É. Então, isso é determinante no sentido de encontrar realmente o caminho, né? Então, fala um pouquinho para mim disso, assim, né? Como que vocês foram, qual foi o ponto mais difícil ou qual foi o ponto mais fácil que foi direcionando para chegar a essa harmonia que existe hoje, né? Porque eu acredito que não tenha sido fácil. Uma constru- Partilha para nós aí um pouquinho como é que foi isso. Verdade. Foi uma construção, né? Porque o Alex veio dessa história da vida religiosa, e daí nós demoramos 5 anos e meio e casamos, e agora temos 7 anos de casado. Vamos fazer Exato, 8 esse ano. E aí a gente vem construindo cada dia. A exato. gente vem crescendo, amadurecendo, com a ajuda da Alcione em alguns momentos. Como, né? E eu vejo o seguinte, né, que primeiro assim, os desafios, tem algo, Alcione, que me ajuda muito, me ajuda e me ajudou muito nesse processo, eu acho que ajudou também a Esther, né? A Hum, menina, acho que é a menina que disse agora, esqueci, não viu o nome dela aqui, ela disse que a nossa vocação é o amor, né? E o amor, né, para mim, né, o amor para nós, pelo menos, ele tem um nome. E esse amor, o nome dele é Jesus, né? Ele tem um nome. E esse nome é Jesus. Então a gente, aí o que que acontece? Nós acreditamos quando Deus cruzou o nosso caminho, hum, nós temos que era uma união sonhada por Deus e sentimos essa confirmação disso. Por que isso é importante? aham, Porque eu tinha uma coisa, uma certeza no meu coração. O amor, ele traz um afeto, mas antes disso, ele traz um afeto, uma paixão, ele tem aquele ponto que você olha, tem aquele carinho, aquele desejo, aquela vontade de estar próximo, mas sobretudo o amor é uma escolha, né? O amor é uma escolha. E aí, quando Deus nos aproximou através desse afeto, Essa através dessa história, né? história, né, e desse afeto, quando nós sentimos que realmente aquilo era de Deus, né? Aquele sim ao projeto de Deus foi muito gostoso, maravilhoso, e isso gerou um afeto muito grande. E aí, eu sempre escuto, né, Alcione, às vezes a gente escuta muito uma frase, o amor acabou, não é? é, A gente escuta muito essa frase. E aí eu costumo dizer o seguinte, o amor nunca acaba, porque o amor é infinito, nunca. Deus, ele não tem como acabar. O que aconteceu é que você parou de beber na fonte desse É. amor, né? Você parou de beber nessa. Uhum, Então aí isso ajudou muito. E aí, por que isso tudo? Por que eu contextualizei isso? Porque aí veio os meus defeitos, veio as isso. minhas misérias, veio as minhas carências, as As minhas minhas, né? faltas, né? E, Uhum, consequentemente, é. Então, aí começa os uhum, momentos de é. E assim, choque, de atrito. Picou, voltar. Alcione. Opa, voltou, Ficou, picou, oi, voltou. oi, voltou. oi. Opa, Ficou, ficou. Ah, você peraí. falou que acontece, Aham. Aí, agora melhorou. ou. Ah, Vou, pode falar.
Pode falar de novo, porque picou que a gente não escutou. Você vai falar uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta. Ah, tá. Não, porque a Lorena colocou aí, né? O que, né, a frase, os opostos se atraem, né? O que eu acho dessa pergunta, assim, né? E qual que é a resposta, na verdade? Na verdade, quando eu falo dos opostos, é opostos não no sentido de finalidade, de objetivo, não nisso, mas os opostos no sentido, né? Como a gente já tinha falado aqui, né? Que o Alex ele é mais passivo, né? E a Esté é mais ativa. É nesse sentido. Os dois têm, vamos dizer, um mais introvertido, outro mais extrovertido. E aí os dois andando junto, né? Um consegue equilibrar o que está em excesso no outro, Um se né? compra. Mas com a finalidade de estar junto, com a finalidade de construir família, com a finalidade de respeito. Nesse sentido, né? Não é pegar, por exemplo, assim, uma pessoa, né, hiperreligiosa e colocar como funkeiro, né? Não é isso, né? E é nessa busca de encontrar, né? Fala assim, peraí, né? Porque, como já dizem, né? Nós somos anjos com uma única asa, né? E quando a gente encontra uma outra pessoa que faz par, né? E aí, quando eu falo nesse sentido, aí a gente consegue ousar voos altos, né? Então, Verdade. é isso, Lorena. Obrigada pela participação e pela pergunta. Ficou respondida? O que você achou, Pio? Então, eu acho que sim, com certeza. Porque um É, completa o outro também, né? exato. Eu Essa acho que é o que bem que acontece com a gente, né? é verdade. E interessante porque Alcione, esse mundo são cheios de pessoas maravilhosas, né? Verdade. Várias pessoas, quem está aqui nos ouvindo agora, de dons, de personalidades, né? Com seus pontos fortes, pontos fracos, mas pessoas maravilhosas. Mas a pessoa maravilhosa X, ela é maravilhosa, mas não é a pessoa maravilhosa que Deus sonhou para que a pessoa que dá para conviver comigo, né? É a pessoa, às vezes a pessoa é muito boa, às vezes pode parecer muito com a minha personalidade, mas não é a pessoa própria para conviver comigo. Por quê? Porque eu acredito em que Deus, ao sonhar para Esther e com a personalidade dela, ele viu que eu precisava do perfil dela, da personalidade dela, né? Para aquilo que você falou, para complementar aquilo que falta em mim, né? Tem aquilo que falta em mim e que sobra nela, né? E vice-versa, né? E aí a gente vai chegando num equilíbrio muito bonito, porque isso gera tensões, né? Isso gera conflitos. E eu acho assim também que a nossa meta é muito mais do que esse mundo, né, Alcione? A nossa Uhum. meta é o céu. Então, para a gente poder ir ao céu, a gente precisa de fazer um preparo aqui nessa terra, né? Verdade. E aí, o Alex vai me ajudando a ir para o céu e eu vou ajudando ele. Ele vai me ajudando e eu vou ajudando Isso ele. Não é Verdade. verdade? porque eu, eu, E eu é, costumo dizer também, né, que assim, a gente não tem muita consciência do que está fazendo, porque já vira tão automático que você vai fazendo. E se Tá. não tiver o outro falar assim, olha, alerta aí, ô Alcione, olha isso, né? Olha como que você está nessa situação. Não tem como a gente parar, né? Porque É. quando a gente está na adrenalina, a busca é demais adrenalina, né? Então aí entra uma euforia, entra uma impulsividade, vai entrando todos os condicionamentos aí que vai impedindo justamente de manter um equilíbrio na vivência, né? Na questão do respeitar o meu limite e de respeitar o limite do outro. Porque até nós mesmos, às vezes, não nos respeitamos, né, no nosso limite. Né? exato. Então, não é só o outro. Então, quando a gente tem um outro que nos quer bem e fala assim, olha, Alcione, é isso, olha, Esté, olha, Pio. Então, olha que bacana, né? Que aí você vai trazendo o que tem de melhor, né? Um vai trazendo o que tem de melhor no outro. É. E é verdade, porque eu vou vendo hoje, por exemplo, que todo caminho que eu fiz, né?
não, eu vejo que até a partir do momento que Deus colocou a Esther na minha vida, ele tinha outros planos, né, na minha história e na história dela, só que esses planos nunca seriam concretizados se nós não estivéssemos juntos, porque é Verdade. uma parte minha que está nela e é uma parte nela que está em mim, né? Só que, Agora, Fih, eu queria. Aham. pode falar. Termina aí que eu vou te. Eu tenho Aqui, Tá. eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, tem pessoas que estão nos assistindo que ainda não encontrou essa outra metade, né? Ah, Então, eu queria que você, né, e aí você partilhasse um pouquinho de como que essa espera, né, foi necessária para você encontrar a Esther e a Esther te encontrar, né, para acalentar verdade. os corações das pessoas que estão aí aflitas, entendeu? E que estão buscando aí e ficam às vezes dolorosas, desesperadas, né? E agem em um monte de impulsividade aí. Essa pergunta é muito própria, viu, Alcione? Verdade. Porque é um sofrimento para muita gente hoje. Eu vejo, enquanto estava lá na comunidade, fora, quando a gente convive com as pessoas, a gente vê que realmente muita angústia, já era muita ansiedade na pessoa, sabe? Quando eu vou ter a pessoa ao meu lado, ser a pessoa certa, como que eu vou fazer, né? Para mim, por exemplo, para esse acredito, Não é? aconteceu o Ah, seguinte, por exemplo, é, para mim, eu digo assim, o meu despertar aconteceu aos 18 anos. Foi quando eu conheci Cristo, quando Jesus me encontrou, né? Ele me encontrou e eu me deixei encontrar. Foi ali, né? Ali começou tudo. E quando eu comecei ali, estranhamente eu tive uma coisa no meu coração que eu falava que naquele momento eu não queria me relacionar com ninguém, porque eu não queria perder aquele bem tão grande que era Jesus. E eu lembro até uma vez uma menina, foi até engraçada essa cena, que ela virou para mim e me perguntou se eu não era homossexual, porque eu não queria namorar com ela. Foi engraçada a cena mesmo. Eu posso provar que não. É, aí ela amei, amei. e assim, eu achei engraçado, que eu falei assim, não, né? Eu falei assim, olha, você está me perguntando isso só porque eu não quero namorar com você? É porque naquele momento eu tinha ganhado um tesouro muito grande e eu não queria arriscar perdê-lo, porque eu estava vendo muita gente perdendo esse tesouro por relacionamentos lá no grupo na época e eu não queria arriscar perder aquele tesouro. Então eu comecei e eu acho que agradou isso um pouco ao coração de Deus. Então eu comecei uma experiência com ele, sim, uma experiência muito grande com ele e essa caminhada. E isso foi desembocando em um caminho onde que Deus foi me formando. Eu senti que esse tempo de união com ele foi para formar. Eu vinha muito machucado, de muitas feridas, de revolta, sabe? Eu precisava tratar. Por quê? Porque a Esther não mereceria receber aquele homem que eu era. Ela não ia merecer receber aquele homem que eu era. Então, e muito menos, e eu também não mereceria receber a mulher que ela estava na época. Então, no sentido assim, que Deus estava preparando esse caminho. Então, ô senhora, interessante, porque o caminho, ele durou bastante tempo. Porque Aham. até isso começou aos 18 anos. Começou aos 18 anos. Até eu, de fato, reconhecer qual era a minha vocação, isso aconteceu aos 26 anos de idade. Então, dos 18 anos até os 26 anos de idade, eu permaneci nessa busca, né? Nessa busca, e aí eu fui fazendo escolhas. Uma das escolhas, por exemplo, que eu fiz na época foi, por exemplo, viver Uhum. em cidade. Hoje é meio esquisito falar isso pro povo, Quase não né? se fala mais, né? Mas eu fiz esse propósito, porque eu queria agradar a Deus e queria estar pronto, assim, para tempo. Então, quando a Esté apareceu, para mim, eu não estava procurando esse Nem eu, caminho, nem sabe? eu. Mas eu estava buscando
a minha finalidade última, que era o amor, que era a santidade. Eu estava nessa busca dessa Olha, finalidade. que bacana. Entender que Deus queria para mim. Você entende? E ao descobrir, e nesse caminho, como eu queria descobrir e aderir a isso que Deus queria para mim, Ele mesmo cuidou de preparar as coisas e de apresentar no momento oportuno a Esther. Tanto que o dia que eu Olha. conheci ela, o dia que eu conheci ela, eu fui numa madrugada, a gente estava atendendo telefone lá na época na comunidade, e de repente ela ligou no dia do aniversário, assim, e a partir dali eu comecei a conhecê-la, participar. Ali foi uma caminhada. Não dá para explicar essa caminhada toda, porque a gente tem muito pouco tempo. Mas Sim, sim, sim. esse caminho então se iniciou, né? Deus colocou ela e me colocou no caminho dela. Aí, É, o que então a gente pode deixar uma mensagem aqui, né, Pio, para os corações que estão aí em busca dessa outra metade, né, desse caminhar em parceria, em dupla, em unidade, de que tem, né, de que no momento em que nós nos caminhamos, né, no nossa finalidade, há um encontro, né? Então, que Deus, né, hoje vem acalentar os corações e falar assim, olha, tá pronto o seu caminho. Então, vá no seu caminho que em algum momento vai encontrar, né? Então, quando você fala, eu não estava buscando, a Esté também não estava buscando. Então, busque as suas coisas, sabe? Aí entra aquele ditado, né? Não corra atrás das borboletas, né? Prepare o seu jardim que as borboletas por si só elas vêm, né? Acho que é bem isso isso, aí. porque nesse momento também, Alcione, a gente pode aproveitar esse momento também de outras formas, estudando, indo ao cinema, sabe? Fazendo outras coisas, para que quando esse momento acontecer, você também esteja preparado para esse momento. Pulou. Você também esteja preparado Ao para esse vivo é ótimo, gente. Isso. E é interessante isso, porque eu estou falando isso, mas, por exemplo, a pessoa, é importante a gente se trabalhar. Porque o meu sonho, cada pessoa que está aqui, né, ela sonha, às vezes, vamos supor, a pessoa que está na busca, ela sonha, nossa, eu queria um homem que ele fosse amável, responsável, que ele fosse um homem maravilhoso, né? E vice-versa, o homem também está pensando nisso, né? Eu queria uma mulher que ela fosse fiel, que ela fosse isso, que ela fosse aquilo, tá? Aí, qual que é o grande porém? Quando a gente faz a busca para fora, fica só olhando, esperando que o outro seja assim, a gente está passando um grande tempo esquecendo de preparar o jardim, verdade, né? que somos nós. O jardim sou eu. Eu tenho que preparar ele, porque senão essa borboleta, ela não, quando ela chegar, ela pode encontrar um pântano e ela não vai após, ela vai, né? Aí ela não fica, né? Ela não Ela vai. não vai ficar num pântano. Ela foi feita para pousar em rosas, né, em flores. Ela não vai ficar num pântano. Então, quando eu me coloco nesse caminho de me preparar, né, e fazer esse caminho de autocura, De autoconhecimento, aí eu né? falo, gente, tá aí Alcione, pelo amor de Deus, né? Verdade. Né, Alcione tá aí poderoso para isso. É muito bom, eu sou prova viva. Quantas vezes eu já ela, quantas horas que ela já me escutou, né? Então, ou seja, esse é um tempo da gente nos preparar para viver um caminho que não tem fim, que vai desembocar na eternidade, né? Quando Deus escolher o caminho que a finalidade dele E é tão legal isso, Alcione, que também quando a gente está no plano de Deus, essa pessoa nos eleva e nos ajuda cada dia mais a melhorar, sabe? Então, por exemplo, Isso, que lá no meu desespero,
dos meus 19 anos querendo namorar, eu começasse a namorar qualquer pessoa. E aí, será que essa pessoa iria edificar minha vida para eu poder ir para o céu? Para que Exato. hoje eu fosse uma boa mulher, uma boa esposa, sabe isso? Sim. Ah, Eu acho sim, que sim, isso sim, também sim. tem a ver, sabe? Porque às vezes no Uhum. É. desespero a gente se atropela. E não é isso, bem, né? Alcione, e assim, Uhum. como testemunho, né? Quantas vezes nós já fomos colocados, né, em grandes provas, grandes dificuldades, né? Ou seja, nesses momentos, a gente entende que você vai atestar que Deus colocou a pessoa correta ao seu lado Verdade. e e que você fez o caminho necessário para estar naquele momento. Não é perfeição. Gente, Não, você, não existe. nós não estamos falando de questão de perfeição. Nós estamos falando de que quando. Vou dar um exemplo. Quando você busca o dinheiro como finalidade, e por incrível que pareça, ele não chega, te traz muita tristeza. Mas se você Sim. busca um propósito, praticamente aquilo reveste em ganho para você, na finalidade. Então, quando eu não estou buscando, só para uma analogia, quando eu não estou Aham. buscando especificamente, né, um outro que Preencha. me preencha ou cuide de mim nesse sentido, mas eu estou buscando uma finalidade, eu tenho um propósito, Deus vai colocar um companheiro para viver esse propósito ao meu lado, Sim. né? Deus não Isso. quer, Verdade. vai colocar Por- alguém para ser É, pode falar. porque o que que acontece, né? Quando nós não nos trabalhamos nas nossas raízes, e aí eu falo raízes de pai e mãe, né? Porque muitas vezes o que vai acontecendo é a mulher buscar um pai no homem, no marido, que não é de responsabilidade dele de fazer isso, e da mulher buscar um pai, né? Então vai virando uma relação que não é saudável, né? Quem quer ter duas mães? Quem quer ter dois pais, né? Porque o tempo todo, muitas vezes, não é só acolhimento, tem cobrança também, né? Então, quando você entende e fala assim, ô, peraí, agora é o momento de que eu vou estar com uma outra pessoa, mas com um preenchimento de amor paterno e de amor materno, o parceiro, né? Que eu acho que é aí onde que a gente constrói o jardim sem uma necessidade de sair do lugar, né? Verdade. Concorda com isso, Pister? Demais Demais, dar é isso, conta. é E eu exatamente isso. acho que é um trabalho que a gente tem que fazer talvez antes, sabe? Da cura, do autoconhecimento, para que quando esse momento Isso. do tão esperado esposo, namorado chegar, você esteja preparado para receber aquilo. Que ele não seja seu pai ou Isso. sua mãe, né? Que vocês se completem e sejam o que é o desígnio do coração de Deus, uma só carne, né? E é interessante isso, E não é à toa, né, Alcione, que o grande mistério em Deus é descobrir que Ele é o Pai, né? Que nós temos um pai, nós temos uma mãe, né? E que nós somos preenchidos por isso. Por isso que primeiro a gente precisa nos preencher, né? Nos preencher para quê? Para que quando o outro chegar, né? Ele seja meu companheiro de propósito, Sim. né? Meu companheiro de propósito. E não minha mãe nem meu pai. Ele Ou não meu rival, né? e, Talvez. e aí, né, ainda tem aham. esse pior É, ainda, por- e muito é, menos o meu porque rival, né? tem um estudo, tem um estudo que fala da constelação, né? É, se eu saio desse lugar, eu não me encontro e não encontro nas relações, né? Então, quando eu me coloco como mulher, como esposa, quanto amiga, é uma coisa diferente. Né? Então, cada vez, a constelação fala isso, cada vez que a gente sai de um lugar que é aquele ali, né, nós não nos encontramos, né? Vai virar uma relação inadequada, não vai fluir.
né? Quando a Esther foi falando, né? Que quando um vai, vai. Não, não vai, né? Um vai, o outro fica, um vai. Não ocorre um alinhamento, né? Então, isso é complicado, né? Exato, até é uma grande ferida dos relacionamentos, né, Alcione? Que nossa, eu já ouvi tantos, e são duas pessoas que se unem sem propósito. Aquilo que você falou no início, a menina perguntar, os opostos se atraem, opostos no sentido de caminhos e objetivos totalmente diferentes? Não, vai ser um desastre, porque a Total. partir que uma pessoa está indo para a direita e o outro está indo totalmente para a esquerda, e um não. Ou seja, começa aquilo que a Esther falou. Não tem um parceiro, começa a ter um rival do lado. Sim. Então, O meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, né? a minha vida, A minha minha casa, vida, o meu meu dinheiro, WhatsApp. Não, não pode, né? começa, então, faz né, esse caminho totalmente. Por exemplo, tem uma pessoa tem um objetivo na vida e vai ter o outro que vai dizer para ela, você tem que escolher entre mim e esse objetivo, por exemplo, né? Porque É. não tinha alinhamento de propósito Não. nenhum, né? Ali, então, quando eu digo isso, não estou dizendo de profissões distintas, não estou falando de opções né, de opções da vida comum, sei lá, times diferentes, coisas nesse sentido. Não, Falando de algo mais Profundo. essencial. Os dois têm um propósito junto. Qual que é? Permanecer juntos até o fim, né? Ou seja, viverem juntos com o objetivo de chegar a uma finalidade. No nosso caso, desembocar no coração de Deus no final de tudo isso, né? E ser acolhido nesse caminho, né? Só que tem muita aresta, né, Alcione? Muita aresta que precisa ser... Verdade. Então, a gente está... tempo. E precisa como é que fala? De passar por esse tempo de aresta. Né? E aí, Pio, a gente falando de aresta, né? Fala um pouquinho também da experiência de... Porque, assim, tá todo mundo de quarentena, né? Como é que é? Vocês dois já ficaram tanto tempo juntos assim, né? Como está agora, né? O que é pedido, o que é solicitado. Esse tempo, assim, né? Já ficar tanto tempo junto ao mesmo tempo, assim, né? Então, é praticamente impossível. Verdade. Porque desde que nós nos conhecemos, ou a gente... Ou trabalha, o trabalho estuda. já não permitia essa convivência. O estudo, então, na época, faculdade, a gente nos conhecemos, a gente estava no caminho de faculdade, nos casamos, ainda estava terminando a faculdade ainda, né? Então, nós nunca tivemos esse tempo, né? Mas sabe uma coisa, Alcione? Eu tenho escutado muitas experiências negativas das pessoas a respeito desse tempo. Mas eu confesso que foi um tempo maravilhoso. Verdade. Foi um tempo Eu bom, amei. porque estar do lado da minha esposa nesse tempo ajudou a gente a descobrir tanta coisa boa, né? Nos ajudou a aprimorar alguns dons, né? Culinários, dons de Verdade. afeto, presença. Então, mas sabe uma coisa também? Isso não vem do nada, não, Alcione. Isso não vem do nada. Sabe o que acontece? Posso dar um testemunho pessoal, né? O tempo que eu escolhi de viver, de fazer uma escolha, de ter um namoro, onde dentro dele estava o quesito da castidade, o que aconteceu? Eu fui obrigado a aprender a amar a minha por outros viés. Eu tive que começar a aprender a conhecer. Então, a gente começou a ter que aprender a conversar muito, a rir muito, a fazer tantas coisas juntos, porque aquele quesito que era a sexualidade não estava presente. Então, ou seja,
a gente tinha que fazer outras coisas que nos preenchessem, nos Uhum. fizessem. Então, eu aprendi uma coisa. Eu até ouvi isso uma vez num padre, quando eu estava no seminário, falou comigo, ser o momento de descobrir, né, as razões da sua vocação. Mas, assim, as motivações. Acho que parou a internet. Tá ouvindo a gente? Tá. Ah. Oi? Tô escutando, tô escutando. Tô, ô, Estezinha, tô escutando, sim. Nossa, agora eu não escutei. Oi, oi. Fecha a janela ali, amor. Só de barulho. Não. Vocês estão me escutando? Vocês tá escutando também, não? Espera aí que eu vou ver o que aconteceu. A Esté saiu. Aí, como faz para convidar ela de novo? Gente, aconteceu uma interferência aqui, né? Mas é natural do Instagram, né? Inclusive tem acontecido em outras lives que eu tenho visto também. Mas a Esther está voltando aí. Deve ter tido problema na internet, né? Mas assim, o que fica claro, né, nessa nossa conversa, né, que está bem interativa, e eu agradeço a participação de todos aí, né? É que realmente é possível, né? E quando eles estavam falando lá, né, e eles falam dessa dificuldade de relacionamento, o que eu percebo nos meus atendimentos é que casais que realmente querem continuar com o relacionamento, eles encontram uma saída, né? E aí vão e conseguem permanecer. Então, quando ele fala dos casais que realmente estão com problema aí, são casais que antes já tinham decidido, né, de não continuar e nem dar uma oportunidade de tentar. E quando a gente não dá uma oportunidade de tentar, a gente perde, né, a possibilidade de algo novo. Porque cada vez que é dito um sim, né, esse sim, ele tem uma capacidade, né, de mudar todo o percurso. Né? E quando a gente não aceita, aí já fica mais difícil mesmo. Né? Então, cada vez que nós vamos aí nesse processo de caminhada, e eu falo sim, não é só para um relacionamento, né? É para uma nova vida, é com um novo propósito, seja profissional, seja social, seja até mesmo de mudança de cidade. Né? Quando a gente vai fazendo tudo isso, a gente vai percebendo aí essa, essa possibilidade de algo novo, né? Então, é muito interessante quando a Esté e o Pio coloca, né, que existem arestas mesmo, né? E essas arestas, elas vão sendo quebradas somente pela possibilidade de uma tentativa, né? Então, quando eu volto e olho para mim mesmo, por uma experiência que eu já passei e por uma experiência que eu tô com o propósito de passar, aí vai de novo, né? Buscando respostas, né? Que já estão dentro de nós e que vai impedindo aí de acontecer por causa de uma disposição, uma aceitação de fazer algo diferente. Né? Parece que a Esté e o Pio tá com dificuldade aqui. Né? Vamos ver se eu consigo chamá-la novamente para a gente finalizar aqui. E já desde então. Ah, voltou! Ê! Né? A fala aí a gente estava conseguindo pegar a sua fala aqui, né? Mas e aí você falou, você contextualizou muito bem a situação, e é exatamente isso. A gente se preparou antes, na verdade, né?
para viver esse tempo, no sentido, em que sentido? A todos os dias a gente nós renovamos a nossa escolha de vivermos um para o outro e viver especificamente para Deus, entende? Então, nossa limitação, não, as nossas deficiências não são limitadores disso, não. Elas são só, vamos dizer assim, como é que é a palavra que me veio agora? São só desafios, na verdade. Elas são desafios, mas elas não são limitadores, não. Isso não define o relacionamento nosso. Quando Deus nos escolheu, Ele não falou assim, eu vou escolher a Esther, mas só se ela for compreensiva, só se ela for amorosa, só se ela for assim, só se ela for assado. Não, não foi bem assim. Aí ele escolhe, né? Na verdade, a escolha aqui que nós fizemos é de chegar à finalidade, chegar ao fim. E para isso, eu me mudar, quando eu tenho que a todo momento aceitar o processo de mudança e conversão das minhas atitudes, ela também, nós vamos nos moldando. Isso, e aceitando, né, Pio? Acolhendo, né? Seja na fragilidade ou na fortaleza, né? E aí não faz diferença, né? E só voltando naquela pergunta que você fez da quarentena, eu achei esse momento muito bom da quarentena. Por quê? Porque nós mulheres já trazemos muito enraizado em nós a questão do feminismo. O feminismo bem enraizado na gente. E aí esse tempo agora permitiu com que eu conhecesse a minha casa, conhecesse a cozinha, conhecesse a despensa, sabe isso, assim? Foi muito bom. Conhecer perto os ossos do meu marido, sabe? Foi muito bom essa experiência, assim, pra Nossa. Eu testemunho, saiu até um frango com quiabo, eu que não gostava de quiabo. Olha! Negócio maravilhoso, meu filho. Fez eu comer quiabo. Então... Agora eu fiquei chateada porque eu não fui convidada, mas tá bom. Amo vocês do mesmo jeito. Nossa, quarentena, com certeza. E assim... Gente, olha... Eu posso descobrir também, por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, como eu posso agradar ela, como eu posso ajudá-la, como eu posso ser um suporte nesse tempo, né? Ela me ajudou, eu estava num tempo aqui fazendo um curso, estava quase pirando para terminar o curso, e enquanto isso ela pacientemente esteve aqui do meu lado, me ajudou, foi fazendo as coisas, e eu trabalhando e terminando esse curso. Então, por exemplo, como suportai-vos uns aos outros, ou seja suporte. Verdade. Isso! Um parou com o outro. Gente, olha, foi ótimo, né? Nosso tempo está esgotando, só para não acabar assim do nada, né? Então, assim, nosso tempo está esgotando. Eu agradeço muito, né? O seu testemunho, Alex, a Esté, né? Agradeço muito, né? Por vocês fazer parte da minha vida, né? Me fez crescer muito também, porque eu digo sempre, eu vou repetir isso para sempre. Qualquer relação, ela não é única, né? Eu aprendo, eu ensino o tempo todo, onde que eu estiver. Então, sou muito grata a isso. Né? E eu tenho certeza, né, que os corações foram respondidos aí, né? Que apazigou o coração de muitos, deu alegria ao coração de muitos. É o que eu sinto aqui agora. Né? E a felicidade, né, de cada vez mais vocês estarem bem, né? Isso me faz feliz também, né? E faz feliz o mundo, né? Porque vocês dois unidos, né, trabalham em prol de mostrar o que é o amor, trabalham em prol de mostrar o que é a obra de Deus num casal, trabalham em prol, né, de mostrar tantas outras coisas que é singular para cada um. Então, isso é sensacional, isso é incrível, né? Então, vocês sejam sempre, né? Não só hoje, mas para sempre,
esse testemunho aí, né? De vivência de que o amor é possível quando nós decidimos por ele, né? Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Uma frase de São Francisco que ele fala assim: talvez o único evangelho que as pessoas lá fora vão ver é a sua vida. Olha só que forte isso. Como que a gente tem uma missão, né, Alcione? Eu quero te Verdade. agradecer, Tony, por se colocar sempre como instrumento desse processo, né? Ai, Por essa obrigada. amizade, além de Uhum. instrumento, uma amizade muito rica que Deus me deu, né? Que toca até no nosso relacionamento, que nos ajuda muito, né? Amém, amém, amém. Os que estão nos ouvindo aí, sabem, eu aconselho profundamente, né? Sou suspeito a falar, mas Eu procura a também. Alcione. É a melhor psicóloga de... Além de psicóloga, né? Deus deu um dom muito especial para ela. E a Verdade. gente sabe. Ai, verdade. A gente vai agradecer, né, todo... Pode falar, Esther. Obrigada pelo carinho conosco, sempre, sempre, sempre. Ô, amada, sempre estamos juntos. E assim, quero agradecer, né, todas as pessoas que apareceram aí. Apareceu meu irmão, olha que bacana, meu cunhado, outros psicólogos, né, o amor da minha vida, meu pretinho predileto. Né, apareceu a Rosiane, que sempre está dando, a Laís. A Laís é uma mulher fantástica também da igreja aí, né? A Adriane. Então, foram aparecendo pessoas aí, né? A Lurdinha, né? Nossa, gente, é muita gente boa que apareceu. A Maria Alice, a Mari, a Ana Paula. Então, foram muita gente boa, né? O padre João Bernardes, aquele que eu fiz com ele, né? Ele apareceu, ó, já deu a bênção pro nosso no início, né? Então, assim, é muito bom. Então, eu quero agradecer a todos, né? Mesmo que eu não tenha falado a Eide, que é uma amigona minha, já tem anos que eu não vejo, mas por isso não deixa de ser amiga. Eu não, né? Se eu deixei de falar o nome de alguém aqui, não é por falta de carinho, não, né? A Cristiane, olha a minha prima, gente, ela tá falando que tá lá na roça, oh meu Deus! Ô, gente, a internet é coisa boa demais, né? Vai matando as saudades dos corações de gente que tá a mais de 800 quilômetros, olha que delícia isso. Mesmo. Né? Então, é muito isso, né? E eu quero deixar aqui, Pi, falando, né, que nós teremos mais uma live, né, que está próxima, né, desse casal, das pessoas, né? E essa outra live vai estar falando de alimentos, né? Alimentos que nos tornam mais saudáveis para nós, para com o outro, que aí a gente sabe que se nós não estivermos bem, ó, minha outra primona Isaura apareceu também gostosa. Aqui, mas assim, se a gente não estiver bem fisicamente, não tem como a gente não, né, não dar o melhor para o outro, né? Então, na nossa próxima live vai estar falando um pouco disso assim, né? E gratidão mesmo, de coração. Beijão para vocês. E em outra oportunidade, nós marcamos uma nova conversa. Amém. Combinado? Salva a live aí, hein? Vou salvar, a Rosiane já pediu isso, pelo amor de Deus. Obrigada. Então tá. Beijo, gente. Com Deus. Tchau. Até o céu. Oi. Não, antes do céu, eu quero comer o frango com quiabo. Vale a pena, viu? Eu vou ver se esse negócio ficou bem aperfeiçoado mesmo, viu? Que senão nós vamos ter que fazer mais uma quarentena. Que isso, chefe Esther, minha filha. E vamos ver se os dois também daqui a pouco pra gente, hein? Vixe, Maria! Não, coloco a mesa como ninguém, gente. Olha que beleza. Você tá aproveitando esse tempo da quarentena para você aperfeiçoar? Tô, aí, ó. Tô. Nossa, é louca. Não podem perder tempo, não. É o tempo todo e aí a gente vai fazendo. Tá? Falta 27 segundos, 26, 25.
Tchau. Beijão, Beijo. gente. Com Valeu. Deus. Tchau. Beijo para todo mundo que participou. E no coração a alegria da graça de Deus, né? Que venha com todos aí. Obrigada por mais esse momento de estar comigo, gente. Agradeço a presença. Espero a próxima encontro nosso.